Tá gravando já. Muito bem, colegas. Vamos começar a nossa conversa. Primeiro, eu quero agradecer demais, né, o convite e vou fazer isso aqui para Mariane e para Larissa, que estão trabalhando a longa data nesse projeto. Uma felicidade estar com vocês. Fui convidada, né, pela professora Carolina Zuccarelli, que é minha colega de universidade, né? Nós trabalhamos na UF, na área de sociologia, e temos, né, afinidade, essa afinidade, pensamos questões das nossas pesquisas em torno do tema da educação, e, enfim, ela me convidou, né, para esse projeto, para esse curso de extensão, que, né, no meio de tanta tristeza, né, tanto incômodo para todos, né, e especialmente para a gente, né, da docência, eu acho que essas iniciativas, acho não, né, tenho certeza que essas iniciativas são oásis, né, no meio disso. Poder construir um curso como esse, que congrega pessoas de lugares tão distantes, e nos reunirmos, né, nessa tela, que todo mundo já está cansado, mas, enfim, quando a gente superar isso tudo, espero que esse tipo de iniciativa perdure, porque é muito interessante. Então, meu nome é Raquel Lima, então sou professora da Universidade Federal Fluminense, e para hoje, né, além aqui da companhia de vocês, de Mariana e de Larissa, também vou dividir, né, essa noite com o meu colega Leonardo, para trazer para vocês, né, alguma reflexão, na verdade, para compartilhar, né, uma reflexão sobre a utilização das estatísticas públicas para o estudo das desigualdades escolares. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou adotar, né, uma dinâmica que já está em curso, que como vocês estão acostumados, as meninas me colocaram, vou fazer uma fala. É claro que alguma coisa tocou, né, um incômodo, abram o microfone e vamos conversar, se não, coloquem no chat, as meninas vão me ajudar, né, a recolher, e o Leonardo também, a recolher qualquer comentário, dúvida que porventura eu não veja, né, mas eu também convido, né, quem quiser colocar, abrir o microfone, a gente pode conversar, talvez um sinal para não ficar confuso né, por causa da gravação, a gente está gerando, né, esse registro, então a gente pode tentar também fazer uma conversa síncrona, mas aí vocês se manifestem no chat e deem um toque para a gente conversar. Muito bem. Nós escolhemos, eu e o Leonardo, dividirmos essa conversa de hoje em duas sessões. Uma, né, que é a parte que eu vou trazer para vocês, uma reflexão mais geral sobre o uso de indicadores sociais na política pública. E como essa linguagem, né, é tão importante, né, tão absorvente e tão frequente no nosso dia a dia, né, como cidadãs, cidadãos, né, como nós somos bombardeados por estes indicadores, como esses indicadores, essas estatísticas públicas, né, tem uma importância para o planejamento das ações públicas, a disputa em torno dessas estatísticas, destes indicadores. Então, trazer, né, essa moldura, este enquadramento, para depois a gente colocar, especialmente o Leonardo, exemplos, fontes, né, de indicadores que são utilizados na educação, né, para medir, mensurar políticas educacionais, e traçar este panorama, né, da educação no Brasil. Então, muito que bem, né? Eu acho que eu vou deixar aqui no chat, depois nós temos um ambiente, né, que as meninas já me deram o toque,
um ambiente do Classroom para trocar, né, o material que está sendo divulgado aqui, e eu acho que esse texto que eu vou colocar, e especialmente o trabalho deste autor, que é o Paulo Januzzi, é muito interessante, fornece aí uma reflexão bem legal para falar sobre essa estatística pública, para falar sobre o uso de indicadores e como que isso impacta a gestão pública, mas a nossa vida também, né, em sociedade, né, a construção das políticas, a disputa em torno das políticas públicas. Qual é o contexto, né, que, bem, a intervenção pública existe, né, desde sempre, mas a intervenção pública, né, do Estado, baseada, né, no uso de indicadores, ela é algo mais recente, né, que vem ganhando espaço e, no nosso caso, né, no caso brasileiro, ganha um espaço significativo após a Constituição de 1988, que abre um espaço, né, que repactua, né, as responsabilidades dos entes, né, dos municípios, do Estado e da União, e dota, né, dá, né, mais responsabilidade, maior agenda de ação aos municípios, aos estados, maior responsabilidade, maior capacidade de execução, né, também deveres. Esses novos espaços, este momento de descentralização administrativa, cria, então, né, uma possibilidade de ação dos municípios que antes a gente não observava. E traz, né, na esteira dessa repactuação, lá em 88, a necessidade, né, dos municípios planejarem e entregarem, né, uma cartela de ações, né, das suas ações, das suas intervenções públicas. E é neste contexto, então, de descentralização administrativa e tributária, né, em favor dos municípios, de um contexto de maior planejamento público em âmbito local, né, um novo ciclo de políticas públicas estruturadas, desse valor, né, que embora, né, esse é um princípio, embora que nós não observamos na prática muitas das vezes, mas esse princípio de uma administração pública eficiente, né, voltada, que seja governada por indicadores sociais, pelo planejamento, pela avaliação das políticas públicas. E nós devemos, né, muito à Constituição de 88, toda essa musculatura do Estado, né, tal como nós utilizamos, servimos, defendemos, né, hoje, por exemplo, né, com a questão do SUS e tantas outras. Então, é neste contexto que os indicadores, eles ganham a cena. E não ganham à toa, né? Nós temos uma série de outros acontecimentos, uma maior qualificação da gestão pública, a chegada de administradores públicos e de servidores, né, de diferentes áreas. Você cria uma musculatura diferente no Estado. E o Januzzi aponta, né, 88 como esse marco. Agora, esses indicadores, né? O que essa nova cultura administrativa representa, né, impacta na gestão pública? E é isso que o Januzzi, ele pega esse fio da meada, que para a gente é bastante importante, né? Não é à toa a gente empenha em defender esse legado do que se convencionou chamar de a Constituição Cidadã, né, 88, como um ponto. Mas, bem, toda essa, digamos, essa sistematização da administração pública, então você tem um cardápio de políticas públicas, você tem um mecanismo de implementar essa política pública, você cria indicadores
para observar o impacto dessa política pública, nós também criamos, né, nós também compramos nessas últimas décadas o que o Januzzi vai colocar como uma mitificação dos indicadores. Então, eu acho bastante interessante essa abordagem, essa análise, porque Paulo Januzzi, assim como outras pessoas, né, outros gestores, trabalhou na política pública, né, formulou política pública, não é uma pessoa que está também de fora colocando e escrevendo, que obviamente, né, é um espaço totalmente legítimo, mas uma pessoa que entregou a política pública, reflete e defende um uso, né, bem orientado dos indicadores, mas isso não significa não trazer críticas, e isso não significa também tomar esses indicadores como a própria realidade, como se na construção dos indicadores, das taxas, das porcentagens, né, das razões, não tivesse envolvido uma série de decisões, uma série de escolhas que vai, né, tirar uma dimensão da realidade, vai ignorar uma dimensão da realidade e ressaltar outra, né? Na educação, nós percebemos, né? Nós lidamos muito com esse tipo de escolhas e decisões que muitas das vezes, né, não é colocado tão diretamente. Por exemplo, as avaliações de larga escala, que tem, né, toda a justificativa, a sua razão de colocar a avaliação da qualidade da educação brasileira, como o SAEB, né, por exemplo, colocado, administrado pelo INEP, mas que coloca e se gera um índice elaborado, construído numa metodologia específica de resposta ao item, com todo um módulo, né, de informações socioeconômicas, e que gera um indicador, gera um número, coloca-se uma escala que importa para muitas, né, para muitas discussões sobre educação básica, mas que nós, né, sabemos que essa escala, como qualquer outro indicador, mas essa em específico, não é uma escala absoluta sobre tudo que é ensinado, né, sobre todo o conteúdo que é ensinado, todas as habilidades que são colocadas para os estudantes. Então, há escolhas, né? Há uma dimensão a ser colocada, há uma escolha, um recorte daquela experiência, daquela realidade, que é feito a partir de disputas políticas, de convenções, né? De uma escolha, muitas vezes, do que a gente consegue comunicar. Né? Um indicador, nós vamos, né, eu vou colocar aqui um pouco mais adiante, ele precisa comunicar uma ideia de forma inteligível. Eu preciso transmitir para a população de interesse, né, uma ideia de forma inteligível. Então, quando a gente está vendo, por exemplo, televisão, jornal, vendo notícias, e a gente está vendo o valor do spread bancário, da indexação de não sei o quê, tem a menor ideia do que está, né, do que isso significa, e é um indicador, é algo, né, importante que impacta a situação econômica do país e tudo, mas que se perde, né, você não tem nenhuma linha, você não consegue comunicar o que é uma ideia do spread bancário de não sei o quê. Então, como que o indicador vai responder? Então, acho que a primeira coisa importante aqui, né, é colocar que é muito sacal essa ideia, está lá, mas nós sabemos que tudo que parece muito corriqueiro e sacal, né, tem muita importância, né? O nosso é um tijolinho do conhecimento, um alicerce. Um indicador, ele indica, ele serve para indicar, né, alguma coisa. Então, indicador social apenas indica, né? Ele não substitui o conceito, a experiência, né, que o originou. Ele indica. E para que isso aconteça, para a construção desse indicador, decisões e reuniões e conversas e dimensão que sai, dimensão que entra foram tomadas. Né? Um indicador, qualquer que seja, ele não é, né, a realidade pronta acabada.
nós não vamos na árvore dos indicadores e coletamos os indicadores. Nós elegemos, né, o que fará parte daquele indicador, o que vai compor aquele indicador e por que, né, essa dimensão escolhida importa e não a outra. Né? Desde razões logísticas, às vezes é importante, você sabe que tem uma dimensão que é muito importante, mas você não consegue, né, traduzi-la, mensurá-la, de forma que ela caiba em um indicador. Então você tem razões operacionais, razões logísticas e também razões políticas, que é o ponto aqui de destaque dessa contribuição aqui que eu elegi para trazer esse primeiro enquadramento do tema. Então, vou ler aqui né, essa definição, né, uma definição do que é um indicador social. Né? O indicador, para o Januzzi, é uma medida, né, em geral, quantitativa. Então, tem uma coisa que é muito importante, em geral quantitativa, dotada de significado social, substantivo, usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato de interesse teórico, né, quando nós estamos fazendo pesquisas, né, estamos aqui, né, no âmbito, né, da academia, ou programático, para formular, avaliar políticas públicas. Então, a primeira coisa, em geral, quantitativo, indicador, uma medida em geral quantitativa. Para a gente trazer, né, trazer, né, essa dimensão populacional. Então, a gente está falando de população, né, trazendo indicadores para uma população específica. Saeb, né, vai lá, é uma avaliação censitária, né, de diferentes turmas, de diferentes níveis da educação básica. Então, o quinto ano, o terceiro ano, então as turmas de quinto ano. Então, essa população, nós temos essa população e a gente vai produzir alguns tipos de indicadores. Os indicadores, né, de característica qualitativa são muito importantes, né, e devem ser mais usados, inclusive, mas há uma grande dificuldade de generalizar esse tipo de evidência, esse tipo de dado, né, para uma população. O que, né, na característica da metodologia quantitativa, é justamente o oposto. Você ganha na metodologia quantitativa a possibilidade de produzir generalizações para a população de estudo, para a população de interesse, de forma, né, muito mais, digamos, fácil do que a gente né, escolher e produzir, buscar produzir indicadores qualitativos de uma população. E às vezes é bastante necessário, né? Quando, por exemplo, a gente tem populações muito específicas, como a população indígena, que é uma população extremamente diversa, né? A gente vai, a população indígena brasileira é muito diversa e que demanda um trato da política pública, né, muito específico, e que para isso eu não consigo muitas vezes entregar, né, o que essa população necessita pegando uma média. Então, a média de pessoas que têm algum tipo de deficiência nutricional, pessoas que... Então, eu não consigo trabalhar bem com essa especificidade cultural, né, que vai se relacionar com o seu espaço, com o seu território, de uma forma tão específica. Então, eu vou buscar indicadores qualitativos para calibrar, para poder calibrar essa intervenção, o conhecimento que eu tenho de uma determinada população. Mas o que a gente, né, por que é tão utilizado, né, o indicador, e o indicador em geral, essa medida quantitativa? Pela facilidade que nós temos, né, pela facilidade que a metodologia quantitativa, né, os números nos fornece, né, nos possibilita para generalizar. Então, eu tenho uma taxa
de alfabetização, eu tenho uma taxa de aprovação, eu tenho uma taxa de repetência, né? E esses indicadores eu vou falar, né? Eu vou traduzi-los, eu vou generalizar para a população. Então, a taxa de aprovação do terceiro ano, né, no Brasil, em Minas Gerais, né, no Sudeste, e aí eu comparo isso com o Nordeste, então eu vou buscando ali, eu vou buscando essas razões, essa proporção, né, e fazendo as comparações e generalizando para uma população, né, trabalhando com todas as características, né, que essas medidas descritivas possuem, uma média. O que é a média? Uma média vai me dar em média, né? Eu sei que tem heterogeneidade na população, e eu vou trabalhando com isso como dado. Em geral, quantitativa. Agora, vamos lá. Quando eu falo números, é muito importante, né? Traz uma ideia de realidade imensa, né? Se eu falo para vocês que, não sei, tá, gente? Estou chutando aqui um exemplo fictício, mas que o percentual de repetência numa turma, tá, de BH, de Belo Horizonte, sei lá, do quinto ano, é de 20%. Né? A gente tem um poder de comunicar, né? Olha só, o número, ele traz uma realidade. E isso é o número, a gente fala em número, em estatística, é uma linguagem, mas é uma linguagem muito potente, porque expande, né, o número de pessoas que vai entender isso, que vai entender uma razão, que vai entender uma média, que vai entender o que é uma proporção, né, de 100%, estou falando de 20%. Então, eu vou expandir, né, o meu potencial alcance da minha fala, do que eu quero significar, porque os números têm uma realidade, né, dão uma realidade dessa experiência, da situação que eu quero descrever, e eles são um veículo, uma linguagem muito potente de fazer isso, porque todo mundo, né, a população, lida, de certa forma, com os números, né, na nossa vida. Né? Agora, colocar em conceitos das habilidades, trazer. Bem, vocês não sei se ainda já discutiram aqui, mas se não vão discutir, né, essa questão da repetência, das habilidades, né, da educação pensada numa trajetória, onde você tem mecanismos, né, de ir buscando os conteúdos, as competências que foram ficando, enfim, isso é muito mais complexo. Então, você vai traduzindo isso em taxas, em eficiência, em resultado, né, na lógica que nós estamos. A gente pode, nós podemos concordar, nós podemos discordar, né, ter críticas, perceber vantagens e desvantagens, mas nós não podemos negar essa realidade. E quando a gente fala em número, quando a gente traz, né, uma ideia, traduz essa ideia a partir dos indicadores, das taxas, nós conseguimos impactar. Mesma coisa quando a gente está lá, né, no nosso descanso, para quem não dá aula à noite, e vai chegar no jornal o PISA, os resultados das avaliações educacionais, e aí bota, ranqueia os países e joga o Brasil na posição tal, e parte, vai buscar quem está em primeiro, quem está em último. Isso é muito forte, né? Esta realidade, uma realidade tão complexa que às vezes tão injustas, né? Muitas vezes em avaliações que não levam em consideração a trajetória específica de sistemas educacionais, de escolas, né? A gente trabalha com situações muito distintas, então você ranqueia, você coloca na média. Mas é importante a gente ter, né, essa percepção, e a gente sabe, isso causa impacto e a gente busca qualificar este debate, qualificar o debate. O debate, por exemplo, da absorção, né, da apreensão de um índice como o SAEB, né, ele já melhorou bastante, porque hoje você busca disputar o debate público dizendo, olha, não basta só colocar uma nota, não basta só olhar para isso,
necessário e correto você buscar, né, a contextualização socioeconômica das regiões, de um estado, de um município, de uma região, para, assim, né, avaliar e absorver, né, aprender aquele indicador. O indicador não é só o resultado da prova de conteúdo, daquilo que está lá, ele é um resultado que deve ser compreendido globalmente. Então, isso é fruto de uma disputa pública. Quando nós estamos falando isso, a gente está em dados populacionais, indicadores, taxas, nós estamos falando de um Estado, né, das estatísticas públicas, como está lá no nome desta sessão, a utilização das estatísticas públicas. Porque, né, nós temos hoje, contemporaneamente, nós temos uma grande disputa colocada em torno de quem pode produzir informação sobre uma população. É como uma disputa sobre o monopólio, né, dos estados modernos de produzir estatísticas, de produzir informações sobre a sua população. Isso é um poder muito grande, né, de todos os estados, né, que tem, bem, você conhece a sua população, você descreve a sua população. Então, essa é uma questão. Então, para algumas áreas, não exatamente sobre a educação ainda, mas algumas áreas como a segurança pública, há uma grande disputa. Então, você tem pessoas, organizações, né, ONGs e muitas outras, buscando informações, coletando sobre tiroteios, sobre mortes violentas e confrontando estas informações às informações sociais, buscando fazer uma disputa, né, dessa gestão pública, gestão do Estado, das informações. Então, há uma ambiguidade, a gente podia ir, né, nessa esteira, e a gente vai chegar no Estado, papel do Estado, descrevendo, gerindo a sua população, né? Se a gente tivesse aqui um tempo, a gente podia desdobrar isso em muitas outras contribuições, numa linha mais Foucaultiana, de pensar o Estado, né? Essa gerência moderna das populações a partir desse poder imenso que é, né, as informações que o Estado gere sobre a sua população. Agora, se nós, né, se dá um certo terror, né, imaginar toda a sua vida mapeada, gerida, seus passos, né, você um número numa planilha, e o que isso significa, nós sabemos também que há uma grande disputa para ser quantificado pelo Estado, né, para se tornar um grupo visível para o Estado. E aqui eu vou trazer o exemplo, né, um exemplo da população LGBT+, que busca, né, ser quantificada. Muitos grupos dessa extensa sigla buscam ser quantificado. Então, a população trans, né, para reivindicar, por exemplo, um protocolo específico de atendimento no SUS, por exemplo, precisa se tornar visível para o Estado com toda essa ambiguidade que isso representa, né? O Estado, ele também vai, então, tentar conformar o que é a população trans, à medida que ele pode definir um monte de coisa, assim como o Estado define as nossas etapas, os ciclos educacionais, né? As faixas etárias, já como isso constitui a nossa trajetória social, né? Então, de 0 a 3, você é o público-alvo da educação infantil, você de 3, de 4 a tanto, você é o público-alvo, é um público, né? As nossas crianças são um público-alvo de tal, estão ali, né? Nós percebemos o nosso ciclo de vida, como ele responde às políticas públicas, como a gente vai interagindo socialmente com esses rótulos. E na educação isso é todo o tempo, né? Um público elegível, né? O público elegível do terceiro ano, do ensino médio, então está defasado, não está, o que é, isso é muito importante, e isso também é uma forma de definir trajetórias, de massificar experiências e tudo mais. Então, veja só, ao mesmo tempo, né, que, bem,
Nós queremos essa gestão porque o que significa ser quantificado pelo Estado? Significa disputar recursos, significa falar, olha aqui, não está chegando no meu município recurso para tal, eu tenho tantos por cento de jovens, a minha população está envelhecendo, não está? Isso tudo gera, né, essa disputa. Então, isso tudo está neste enquadramento, né? É uma coisa que esse tema ele se desdobra por muito. Cada vez que a gente vê uma divulgação, por exemplo, do IDH, né? Olha, o que o IDH, o que esse índice global, né, construído para comparar diferentes países com diferentes histórias, com diferentes culturas, populações, problemas e etc. Você tem um indicador, né, que vai numa escala de 0 a 1, que tem um impacto para se qualificar determinada gestão, né, um governo, como que um país está. E é um indicador que tem, né, para a sua composição, algumas dimensões: alfabetizado, renda per capita, mortalidade infantil. Veja só, né? Todas dimensões muito importantes, mas suficientes para nos dar, né, essa dimensão do que é a boa vida, o bem viver. E veja o quanto isso é forte. O IDH no Brasil, e vai e volta, né? E está abaixo de um país mais pobre. O que está acontecendo? Voltando para a reflexão do Januzzi, ele, por exemplo, é muito crítico do uso do IDH para se avaliar de todo o cardápio de política pública. Por exemplo, veja só, se a gente usa um IDH para avaliar o Luz para Todos, que foi essa política pública da gestão dos governos, né, do governo Lula em especial, que fez, né, desenhou um desenho de política pública, que era o Luz para Todos, para efetivar o direito das pessoas à energia elétrica e toda a questão de bem-estar que isso significa. Ele não serve, o IDH não serve para analisar isso, porque ele, na sua metodologia de composição, não tem nada que eu consigo desagregar para avaliar essa ação em específico. E por que eu estou colocando isso em destaque? Porque muitas vezes, né, tem um trabalho danado nas escolas para ter alguns resultados, para produzir resultados que respondem a uma determinada realidade, e o cardápio de indicadores que são colocados para avaliar isso são completamente desconectados do objetivo da ação que foi traçada. Isso, né, é algo que não deveria acontecer, mas que acontece muito. Né? Essa desconexão do que o indicador busca descrever, avaliar, e do que, né, a gente está fazendo. Né? Uma grande frustração. A mesma frustração que uma escola, né, que tem na batalha, que está levando o aluno pela mão, que está ali tentando reforçar os laços com a comunidade escolar, sente quando ela é rotulada como uma de baixa eficiência, de baixa qualidade, né, pelos seus resultados pontuais, não considerando todo o processo, toda a trajetória, a mesma frustração que a comunidade escolar sente ao ter essa avaliação é a mesma frustração quando você mensura, você avalia algo com um instrumento, com um instrumental, né, não adequado. Então, o IDH, para o Januzzi, ele é o exemplo disso, dessa história que ele está contando, de uma descentralização administrativa, de toda essa cultura de dados, né, que vai sendo fomentada desde então, a utilização de indicadores cada vez maior para qualificar a gestão pública, né, mas que ele está falando, olha, muito legal, mas isso tem um probleminha aqui, pode mitificar. Eu pego o IDH para avaliar o Luz para Todos, isso não está me dizendo nada, né? Eu tenho que compreender o que eu quero avaliar, né? Qual é o meu objetivo, e pensar, né, e relacionar isso com as medidas.
Muito bem. Então, caminhando aqui, né? O que eu preciso estar atento nas segundas propriedades dos indicadores sociais quando decidimos utilizá-lo para nos informar sobre uma ação, para avaliar uma ação, para planejar uma ação, né? Eu preciso saber se esse indicador social tem uma cobertura populacional adequada. Então, eu vou lá no município, toque, né? Quais são os indicadores que eu vou conseguir usar para avaliar, né, uma determinada ação naquela cidade ou numa regional? Eu tenho, né, um dado que seja representativo, né, da população que está sendo coberta, eu tenho essa informação, então eu preciso, né, o indicador ele precisa ter uma cobertura, um grau de cobertura populacional adequado aos propósitos a que se presta. Ser sensível à política pública implementada. Então, eu não posso usar o IDH para tudo, eu não posso usar média de renda per capita para tudo, isso não vai me dizer muita coisa se eu quero, por exemplo, aumentar o percentual dos responsáveis nas reuniões de pais e mestres. Qual é o indicador que eu vou utilizar? Como eu vou acompanhar isso? Ser específico aos efeitos de programas setoriais, ser inteligíveis para os agentes e público-alvo, ser inteligível. Eu não posso cair nessa ser seduzida, né, por algo, olha que essa razão, raiz quadrada, vai me dizer não sei o quê, e ninguém entende nada, isso não é só para mim, né, eu estou fazendo isso para uma população, como servidora pública, né, como partícipe de uma sociedade, de uma comunidade, eu quero que todo mundo consiga entender uma ideia que está por trás daquilo. Então, preciso cuidar disso, eu não posso usar termos igual essas. Só pensar, se você está muito próximo do que dos indicadores da economia, que são uma parte central da nossa vida, né? Mas que ninguém entende, então você fica lá, nossa, eu preciso muito entender, né? Porque é parte, nós somos, nós nos ensinamos, e eu não entendo nada daquilo, não é a gente que tem um problema, isso também é do nosso ofício, né? Se ninguém está entendendo, não é o problema das pessoas, né? Como a gente está falando desses números, como a gente está usando esses indicadores. Então, eles têm que ser inteligíveis, uma média, um percentual, indicador não é. Os colegas, né, das matemáticas que estão aqui sabem muito bem disso. Esse indicador não é um artifício, um construto complexo, hiper, né, sofisticado. É uma média, uma proporção, uma razão, isso já informa demais, isso é importante. Então, é essa ideia, menos elucubrações, mais números, indicadores que possam ter fácil comunicação. Dá para atualizar? Então, quem está lá é a própria escola que está gerando os dados que vão fomentar, que vão ser a base, né, para a construção do meu indicador? Isso é atualizável periodicamente? Outra pergunta, né, importante. Eu consigo desagregar? Se eu estou numa secretaria, né? Então, por exemplo, o censo é muito utilizado, porque o censo é desagregável, o censo do IBGE, o censo populacional, eu consigo desagregar, eu consigo fazer um indicador para o estado, um indicador para o município, eu consigo desagregar isso, é desempacotar, né, o indicador, produzir indicadores para populações menores, mantendo a sua qualidade e representatividade. Essas são propriedades gerais, né, dos indicadores. O que um bom indicador precisa responder? A gente produz indicador, muitas vezes, para comparar, né, para produzir resultados comparáveis ao longo de um tempo. Então, pensar essas questões, como que ele é atualizado, como ele é produzido, eu consigo desagregar para as regionais esse indicador? Isso é importante. Muito bem, colegas, eu acho que
para terminar essa introdução, esse enquadramento, né, do que eu estou colocando para vocês agora desse tema, um tema, então, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de Estado, nós estamos falando sobre responsabilidade, algo que os meus colegas da ciência política chamam de accountability, né, a prestação de contas que nós damos. Nós não estamos falando de coisas que nascem em árvore, nós estamos falando de escolhas, de, né, dimensões que são colocadas, que são consideradas, outras que não. Então, a escolha, a decisão política, que muitas vezes não é colocada como se isso não ocorresse. Isso é errado, né? Não é porque, não, então, tem decisão política, tem disputa, tem isso. Então, a gente não está produzindo uma medida de fato que sirva, que seja... Não, as medidas, toda medida diz algo, né? Toda medida vai nos colocar alguma realidade em destaque. É preciso que a gente converse com elas e mostre os seus limites de uso, mostra que dimensões ficaram de fora, mostra que muitas vezes as humanidades não são mensuradas nas avaliações de larga escala, o que isso impacta, né? Há habilidades importantes de sociabilidade, só que não são colocadas. Há um problema de operacionalizar isso? Possivelmente, né? Sim. Né? Há escolhas a serem colocadas? Sim, mas então há uma dimensão que foi elegida, privilegiada em relação a outras. Então, nossa conversa precisa falar sobre indicadores, é ter, né, toda essa complexidade. Eu quero o Estado gere, ele busca, então, qualificar a sua administração a partir desses números, há essas disputas e há uma complexidade de algo que nós comunicamos muito fácil, que tem um impacto muito relevante, mas que traz todas essas questões que eu coloquei aqui. Muito bem, então queria colocar esse espaço para a gente trocar um pouco, né? Porque eu já falei muito, então vamos trocar o que vocês estão sentindo, comentários. Tiveram alguns comentários aqui ao longo da apresentação. Pessoal, se alguém quiser levantar a mão agora para falar. Eu vou botar primeiro uma pergunta que fizeram mais direta aqui da Jaqueline, que foi como é possível traduzir os indicadores, dados, de forma mais objetiva e entendível para a comunidade escolar? E aí tiveram outros comentários por alto, falando do SAEB, do IDEB, que eles não tratam da complexidade, da amplitude da trajetória educativa do estudante e do ambiente escolar, destacando a importância, né, de que se dá ao uso dos números, que os dados são importantes, mas e não devem ser ignorados, porque pode cair na narrativa do Paulo Guedes sobre a utilidade do IBGE, sobre a necessidade do censo, desses questionamentos que vão surgindo. Eu acho que, de forma geral, foram esses comentários. Eu acho que quem quiser pode levantar a mão para trazer mais. Estou vendo uma mão aqui levantada, Mariana, que a gente... É o Rosseline, quer que ele fale? Pode? Sim. Rosseline, vai lá. Boa noite, professora Raquel Lima e todos que estão em sala de aula e os que não estão. É um prazer novamente estar aqui com todos. O indicador, como você falou, explanou bastante, foi excelente. Eu vejo, ainda não é pergunta, e sim um posicionamento. Eu vejo que todo indicador ele precisa que o pesquisador preste bastante atenção na sua análise. Eu penso assim, porque quando lidamos com população, por exemplo, o Brasil ele tem 209 milhões e para lá com população. O censo ele uma pesquisa aqui do MEC mostra que nós temos apenas, essa foi a palavra usada pelos especialistas do MEC, não os de carreira, lógico, para dizer que nós temos apenas 8% de analfabetos no país. Parece ser um número irrisório,
Porém, quando jogamos para número, ultrapassa os 16 milhões de brasileiros analfabetos. Então, eu só queria trazer esse posicionamento com relação à parte de população. O mesmo vale para o analfabetismo funcional, que nós chegamos a 29%, aproximadamente 60 milhões de habitantes, de brasileiros. Então, quando trabalhamos com indicador, eu observo isso, como você falou da parte do IDH, que não pode ser usado para tudo, nós também temos que ter essa noção, essa consciência de, na hora de trabalhar com indicador, ter essa visão, no caso, população, nesse sentido. Não podemos comparar o indicador da cidade de São Paulo com a cidade de Ladário, em Mato Grosso do Sul, de 19 a 25 mil habitantes. Eu vejo essa perspectiva. Era esse o comentário que eu queria fazer. Excelentes comentários, muito boa fala. Eu concordo demais. Esse ponto que o colega colocou, né? Olha, 8%, né? Aí você pensa, o que é isso, né? Qual é o quantitativo? E muitas vezes desenhar políticas públicas na educação, por exemplo, para as pessoas, para um EJA, né, e para trazer essas pessoas, é colocado na aba da eficiência. Então, o que essas pessoas podem produzir, qual é a faixa etária dela, né? E muito nessa eficiência, tal como a gente vive no nosso modelo de sociedade capitalista e tudo mais, então, a sua utilidade, digamos assim, dentro deste ordenamento. E aí falta, né? Falta justamente outros indicadores, não só e levando, né, a dignidade e o direito assegurado a essa população. Alguém consegue me responder qual é o impacto de você trazer uma pessoa dos seus 40, 50 anos para dentro de uma sala de aula, né? Trazer, né, alfabetizar, fazer com que ela viva essa experiência? Qual é o impacto para o círculo familiar dela? Será, não é uma boa pergunta? Será que isso provoca algo? Que a gente reforça uma ideia de direito, de educação, né, para um neto, para um filho? É uma boa, eu não sei responder, mas é uma boa pergunta, demanda, né? Ou uma dimensão mais alargada do que a gente está colocando aqui. Então, o que das reações, né, e eu acho que eu quero reforçar, não dá para a gente, né, para a gente fechar essa cortina, assim, não, indicadores não. Não, porque as pessoas, a população responde porque a gente responde. É uma forma muito poderosa de produzir realidade, sim. Mas com as críticas que foram colocadas, nenhum indicador dá conta de todo o processo. Na educação, a gente teve muitas histórias de desastres de uso de indicadores, de rankings, de ranquear, de premiar a escola que bate o indicador tal, e aí você tem escolas que precisam de intervenção e tal, você penaliza, assim, desastres. Eu acho que vocês podem encontrar muita coisa em relação a isso, e que são muito exemplares de um péssimo uso dos indicadores aplicados, né, às desigualdades educacionais, aplicado à questão da gestão pública da educação. Um comentário, como empoderar, né, trazer essa cultura de dados para a comunidade escolar, para fazer com que isso seja vivenciado. Aí é aquela velha questão, né? Primeiro tem que ter um investimento, né, e uma possibilidade de uma comunidade que lida com muitas e muitas questões. Acho que a pandemia trouxe isso, né? Quando você fala, olha, você tem a escola, ela dá conta, ela é uma unidade pública, né, um equipamento público que dá conta de tanta coisa, que a gente vai ter criança que, né, vai entrar imediatamente em uma situação de insegurança alimentar. A questão da violência, a questão de tantas, né, a violência doméstica, um equipamento que dá conta de muita coisa, e a gente sabe que a falta, né, musculatura, investimento para que as pessoas consigam, para que a gente consiga colocar. Agora, eu vou colocar assim esse debate, que eu acho interessante, e a gente precisa também fazer com que as unidades escolares produzam seus dados,
que é uma forma de tensionar, né? Uma forma de tensionar e entrar nessa lógica. Peraí, eu também estou produzindo dados, e isso é muito importante pelo enraizamento deste equipamento, a potência de produção de dados, até para a gente fazer essa disputa. Tem um ranking tal, olha aqui, ó, os indicadores que eu produzi da atuação da escola na comunidade escolar, para poder, né, trazer isso, para fazer essa disputa. Então, acho que eu colocaria em destaque isso. Além de investir, fazer essa cultura de dados, colocar a escola como um equipamento público com uma potência ímpar na produção de dados e conhecimento da comunidade, né? Da comunidade pela qual ela responde. Estou vendo mais pessoas aqui querendo se manifestar, então vou deixar vocês colocar. Pode o pessoal falando, então, que eu vou lendo aqui as perguntas do chat para organizar. A Astrid, eu acho, levantou primeiro a mão. Boa noite a todos. Eu estava justamente aqui nesse pensamento da professora sobre essa questão de uma cultura de dados, né? E aí, quando a senhora falou sobre essa questão da realidade da EJA, eu já trabalhei com EJA há alguns anos atrás. Falo que na época era minha menina dos olhos, porque você trabalhar com adultos que vivenciaram anos sem a leitura em si, né? E nós conversávamos muito como que era essa sobrevivência sem você ler, né? E eu tive relatos assim ao longo do ano das pessoas poderem viajar porque sabiam ler as placas de onde estava indo e tinham medo de fazer isso porque não sabiam ler e tinham vergonha de perguntar. E sobre justamente essa questão de levantamento de dados da própria escola, na época a gente fazia esse registro dos nossos dados, justamente dos dados da nossa aprendizagem. Então, eles, adultos, né, nós fazíamos diagnósticas e autoavaliações e eles faziam essas medições. Em determinado mês eu já conseguia ler os números, em determinado mês eu já conseguia construir um texto com mais de 3 parágrafos, eu conseguia ler o versículo da Bíblia, eu consegui pegar o ônibus. E a gente foi fazendo uma planificação mesmo das habilidades que a gente estava dando conta na sala. E isso era socializado, isso era muito legal. Porque tinha alguns que já venciam em alguns itens e outros não. E isso era socializado, assim, sem vergonha de falar com um colega que ainda não estava dando conta de ler a placa inteira, ou que ainda não conseguia pegar o ônibus sem fazer a leitura do bairro, só fazia a leitura do número. E essa cultura dos dados é justamente o que a professora estava refletindo aí. A gente não tem essa cultura, né, da quantificação, né, de você planificar esta aprendizagem não como instrumento de fora, mas como instrumento de dentro, construído pelos alunos, planificado por eles, fazendo planilha, gráfico, conversando sobre, debatendo sobre. E na educação de jovens e adultos, eu vivenciei isso, que foi muito rico para mim, eu nunca mais esqueci esse período, por se tratar do adulto que já vivenciou. Eu era até a mais nova da turma, né, como professora, todos eles mais velhos do que eu. Então, assim, aquelas pessoas com uma riqueza de vida, né, que eu mais aprendi, que ensinei, né? Então, assim, essa questão dessa cultura de dados que está muito relacionada a essa cultura da matemática também, enquanto uma disciplina meio odiada por alguns, e como trazer essa matemática através da planificação de dados mais próxima do aluno, dele compreender até quando chegar o dado externo, como a professora falou, ele poder debater com o dado externo, assim, mas por que a minha escola tá tão ruim assim, se aqui dentro do nosso coletivo a gente avançou tanto, né? Mas eu queria só colocar essa vivência
que eu tive na EJA, sobre essa questão da construção de dados com os alunos, de dados de aprendizagem junto com eles. E eu falo demais, desculpa. Eu vou intercalar aqui só com uma pergunta do chat, e aí eu passo, não sei se a Raquel prefere falar antes, Raquel. Pode falar a pergunta, Mariana. Pode. Eu vou juntar aqui duas. Do Luiz Serrão, que ele falou: Raquel, na sua leitura, como você enxerga a gênese dos indicadores educacionais existentes hoje no Brasil? Eu entendo que eles são mais baseados em demandas das próprias políticas, basicamente para monitorar e regular os sistemas públicos, do que baseados em abordagens científicas. Sinto que temos muitos dados que falam sobre sistemas, matrículas, distorção, mas pouco sobre o que de fato precisamos saber para melhorar. Ainda não sabemos muitas coisas sobre trajetórias pós-médio, por exemplo. Estou viajando? E a Rosângela, que perguntou nesse sentido, como são produzidos esses indicadores. E aí, eu acho que a Tereza Cristina levantou a mão, e depois tem mais algumas perguntas aqui do chat. Como você quiser se organizar. Eu vou agradecer aqui, né, a colega que colocou. Eu acho que esses espaços são muito importantes, né, da gente escutar um ao outro e da gente se nutrir mesmo desse orgulho, né, de estar na escola, de participar desses projetos. É bom, né, faz parte, acho, desses encontros. Eu vou colocar bem pontual, porque eu acho rico essa escuta. A gente tem, a nossa história do nosso sistema educacional é tão recente, né, gente? Por que a gente começa a falar de dados? Porque a gente tem uma expansão do ensino básico que se fecha no final da década de 90. Então, ninguém estava muito interessado lá atrás, nas décadas atrás, porque era um pequeno grupinho que tinha acesso à educação pública. Então, você, né, de uma classe média, média alta, que ia que tinha acesso, não tinha vaga. Então, você começa a criar uma questão populacional, né? Você tem com a expansão, como realmente você assegurar que, né, as pessoas terão vagas asseguradas no sistema escolar. Isso é muito recente. Sim, eu acho que que o colega colocou, essa gênese, vai cada vez mais, os indicadores vão se tornando mais frequentes, porque o sistema se expande, se massifica e se universaliza, ao menos, né, para o ensino básico, sendo que o ensino médio nós temos gargalos e nós temos questões, né, de participação dos nossos jovens muito sensíveis ainda. Então, nós temos questões muito recentes. Né? Nosso sistema, para essa ideia de uma população de representatividade é muito recente, então conta essa história. Um comentário bem legal também, né? Então, olha, o que está respondendo? Quanto de reflexão tem nesses indicadores? Está em pleno curso mesmo. Nós temos um órgão, que é o INEP, que tem questões, mas que reúne, né, já reuniu pessoas muito importantes da educação brasileira, e que hoje está perdendo a sua força, perdendo a sua capacidade de diálogo. Então, isso é um problema, né? Se a gente tem aqui, cada um pode colocar alguma crítica, alguma questão, isso é um movimento. A gente estava movimentando, percebendo uma trajetória que me parece agora colocada em risco, e esse risco. Mas você tem, na década de 2000, a elaboração de um indicador socioeconômico da escola. Isso é suficiente? Não, mas isso já é um passo muito importante, porque você consegue falar, irmão, irmã, aqui, ó, esta é a realidade dessa escola, num sentido que, né, nas dimensões que foram mensuradas da sua realidade socioeconômica. Então, vamos olhar para esta escola a partir dessa informação crucial para o desempenho, para o desenvolvimento das atividades escolares. Então, isso é né, sei lá, 2000 e alguma coisa. Veja, né, quão recente é. Então, em franco movimento, desenvolvendo, com os solavancos que nós estamos vivendo, e algumas pessoas colocaram, em relação às estatísticas no Brasil.
né? Todas estão paradas, né? Você não tem um censo que foi produzido, obviamente, pela pandemia, teve essa questão, mas antes, todos desinvestimentos na produção dos dados sobre as políticas públicas. Então, o que isso significa também, né? Então, vamos lá, mais comentários. Pode falar, Tereza. Boa noite a todos. Raquel, parabéns pela explanação. Em relação aos indicadores, eu até comentei no chat, né? E, assim, eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho numa escola de ensino médio. E, em si, quando a gente faz a aplicação, os indicadores são maravilhosos, até para desenvolver, né, as políticas públicas. Nós temos conhecimento disso. E alguém também comentou a mesma coisa. Mas a escola, em algumas políticas públicas, eu não sei, aqui no Rio de Janeiro, por muito tempo, os indicadores, como o SAEB, aqui no caso era o SAERJ também, acabavam muito mais elencando algumas escolas, privilegiando algumas escolas, e outras que os indicadores eram mais baixos, ficava naquela corrida para obter recursos. Em si, não explicava de fato o que era um indicador, né? Não é para melhoria de um, é para melhoria de todos. E em relação ao EJA, a gente lá na escola, né? Eu trabalho numa escola integral, uma das escolas, e trabalho com PIP, né? Projeto de Iniciação à Pesquisa, e o ensino médio, mesmo na pandemia, a gente está desenvolvendo um projeto de entrevistar o NEJA, né, ver indicadores do NEJA dentro da escola, mesmo nesse período difícil, né, de conseguir fazer a pesquisa. E eu tenho mostrado para eles o quanto o NEJA é muito rico, ainda mais que eles são de ensino médio, né, e a trajetória deles, né, de voltar à escola e entender o que é indicador. Porque, como foi falado, há um baixo entendimento do que esses indicadores sociais são importantes para a escola, né? E quando tem os dados, de explicar para a escola, porque a gente tem uma linguagem acadêmica, né? E de vez em quando é difícil o entendimento para a comunidade escolar. Então, é isso que eu queria deixar. Raquel, obrigado, Tereza. Se for tranquila aqui, então, vou trazer as outras questões que apareceram no chat. Uma foi da Simoni, né, que ela colocou. Vejo que o problema dos indicadores é que são usados para medir a produtividade das escolas, mas sem ouvir as pessoas diretamente ligadas à produção dos dados. Não se perguntam questões que refletem o contexto em que o processo educativo acontece. Dados que não consideram esses contextos são manipuláveis e servem a tudo, menos a melhoria da qualidade do ensino. Quais interesses estão por trás dessa tendência que as políticas públicas têm de serem refém dos indicadores? E a Franceline agora mandou também como nos apropriamos das estatísticas públicas, dos indicadores e bases. Por onde começamos? Concordo completamente. Dado de resultado das habilidades coletadas nas provas, né, dos conteúdos que são mensurados, analisados sem nenhum contexto, são dados muito ruins. Eu acho que essa é que vocês sabem disso, né? E eu acho que é preciso dar robustez a esse argumento com tudo que se tem produzido, né? Porque a gente conhece sobre as desigualdades educacionais, não? Então esse dado me informa muito pouco, ele tem a sua importância, mas utilizado sem o contexto, né? Não serve para avaliar, né, um desempenho de uma escola, não serve para avaliar com justeza, né, uma situação da educação em um determinado município, estado, etc. Acho que nós temos que avançar. Tem aqui, né, alguns comentários, não sei se a Érica também colocou, e questionar. Eu acho que olha,
o que a gente não consegue, né, desta forma quantitativa ou através do dado da prova oficial, o que não é mensurado, que é importante analisar, o que é importante trazer e construir formas né, de fazer isso sistematicamente. E eu acho que isso, eu estou aqui pensando com vocês, né, nessa ideia de transformar as unidades, poder trazer instrumentos, que é o termo técnico, né, quando a gente está pensando na avaliação de política pública, a escola formular um instrumento de avaliação e de dados para contemporizar, para receber e colocar e conversar com esses dados. Então, há dimensões que são quantificáveis, outras não, para tudo, né? Para tudo, toda a questão de bem-estar, de cidadania, tudo isso, né? Num conceito abstrato, obviamente, você tem uma dimensão quantificável, outra não, com o aprendizado a mesma coisa, né? Então, o que a gente não está medindo, né? E isso não está refletido na prova, na avaliação de larga escala, nos outros instrumentos, e que são importantes e que são relevantes, né? Indispensáveis para produzir dados, para ter uma compreensão do sistema e aí por diante. Então, acho que esse é um ponto, né, que a gente pode desenvolver. E, como eu falei, eu acho que isso tem uma proximidade interessante com o que está sendo colocado, com essas disputas dos dados em outras áreas um pouco mais avançadas do que educação, inclusive, com a segurança pública, com uma enormidade de dados que estão soltos, né, que estão sendo aí colocados. Então, eu acho que a escola pode também entrar nessa. Eu acho que, olha, a escola, obviamente, na sua ambiguidade, como um Estado, né, um equipamento público, mas também como uma comunidade que está enraizada em um local, que responde para uma realidade, que pode também produzir, entender esses dados, né, construir os seus instrumentos. Muitas já fazem, óbvio, mas trazer isso para questionar bem, tem outras dimensões. Eu lembro muito, tem uma experiência muito colocada da área, quando sempre se discute tirar a filosofia, a sociologia, né, do currículo. E assim, porque tem as questões de português e matemática, e obviamente são disciplinas centrais, né, para a construção do conhecimento e tudo, mas e a gente ficava se perguntando aqui, tá, mas a sociologia e a filosofia, vamos retirar. Mas alguém sabe colocar qual a importância das disciplinas para, né, o desenvolvimento, para a trajetória daquele estudante? O que mensura isso? Ainda não está mensurado. Então, como que a gente pode argumentar em torno disso e trazer, né, no caso da sociologia e da filosofia, a relevância desse conteúdo, né, colocado no currículo, que, como eu estou falando, né, esse é só um exemplo muito colocado na área, mas, bem, não tá mensurado. Como é que a gente mensura? Como é que eu mensuro, por exemplo, que é lá, talvez numa área, na aula de sociologia, que você segura o aluno que está quase evadido, que quer ir com a roupa tal, com a marca tal, e que briga, né, que está ali incomodado na escola, porque né, quer também produzir este incômodo, né, com a sua vivência. Então, você fixa aquele estudante ali, às vezes é uma professora que está ali buscando, né, que aquele estudante não evade, fica aqui. Qual que é o impacto disso? Então, nós temos dimensões. Acho que as avaliações têm sua importância, mas certamente elas privilegiam dimensões, elas têm usos que não são justos e que têm que ser, né, criticados e colocados. É preciso trazer mais contexto, né, para compreender, para interpretar estes dados que são importantes, que importam, mas que precisam, né, de contexto, de uma boa leitura, de uma boa interpretação. Eu acho que é isso. Eu acho que eu estou vendo algumas questões aqui das fontes e tal. Acho que o Leonardo também ele vai, né, trazer mais, assim, trazer esses exemplos para a gente dar continuidade nessa sessão. Beleza, Léo. Obrigada, Raquel.
Gente, eu vou estar aqui, desculpa, Leonardo, eu vou estar aqui, óbvio, acompanhando o Leonardo e volto no finalzinho. Obrigada. Boa noite, gente. Eu me apresentei da última vez, né? Na primeira aula, na apresentação, mas não sei, às vezes alguém não estava lá. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de Sociologia no IFMG, no norte de Minas, professor de Sociologia no ensino médio. É uma das instituições participantes nesse projeto. Eu vim chegar, né, nesse projeto por conta... eu faço doutorado em Sociologia, sou estudante ainda, e, enfim, meu projeto estava dentro, né, desse grande projeto que deu origem ao curso de extensão, por isso que eu estou aqui. O objetivo dessa parte da aula, né, a segunda parte da aula, seria apresentar uma parte mais, não sei se técnica é o termo certo, mas mais prática da utilização de dados públicos em geral, não só de indicadores, né, mas de onde vêm os indicadores. Um pouco responder a questão que algumas pessoas fizeram no chat, agora eu não vejo mais o chat, mas eu lembro da Rosângela fez uma pergunta, né, de onde que vem, como é produzido esses dados, responder uma parte dessa pergunta, né? E aí, então, o objetivo aqui seria apresentar as principais bases, né, de dados utilizados nessas estatísticas para construir indicadores, também apresentar os locais onde vocês podem acessar esses dados. Eu sei que é um público diverso, heterogêneo, então eu tentei fazer uma apresentação mais geral, levando em consideração que as pessoas que não têm, né, por exemplo, nunca tiveram interesse ou nunca precisou manejar esses dados, mas assim, apresentar onde que a gente pode achar isso e tal. Eu já vou deixar assim mais transparente a minha forma de apresentação. Como estudante, como aluno, assim, pela pouca experiência, esses tipos de apresentação de dados, onde que acha indicadores, como é que faz, ela pode ser muito maçante, né? Porque é muita informação de uma vez. Então, eu escolhi apresentar esses dados, montar essa apresentação mais como um material de consulta posterior do que de apresentação em si. Então, esse documento que eu estou apresentando, que vocês estão vendo, vai ser disponibilizado para vocês, e aí vocês podem utilizá-lo para consulta posterior, tá? Então, vai ter hiperlinks, vai ter acesso para outros lugares onde vocês podem ter mais informações. Ao invés de eu falar todos os indicadores que o INEP produziu, eu vou colocar o link para vocês acessar, né, para vocês acessarem esses indicadores e por aí vai. Então, a ideia foi essa. E a gente pode conversar depois um pouco sobre essas bases, sobre esses bancos que eu vou apresentar. Então, eu vou apresentar esses dados e, assim, considerando todas as ressalvas, os limites, né, desse tipo de metodologia. É um tipo de abordagem, né, como a Raquel falou, é uma forma de abordar a realidade, né? Ela tem seus limites, ela tem que ser feita essas ressalvas, e pela discussão do chat, pelas intervenções de vocês, eu acho que isso ficou tá bem claro, né? Vocês mesmos aí no chat discutiu aí os limites e as potencialidades desses usos. Então, vamos lá. A estrutura de apresentação vai ser essa, eu vou apresentar os tipos de dado, como vem naqueles manuais de metodologia, bem rapidamente esses dois primeiros, e como eles são publicados. Aí, no fim, assim, a segunda parte, eu vou apresentar os resultados, não só em relação aos indicadores, mas os resultados da sociologia, tá? Como os pesquisadores utilizam dessas bases, se apropriam dessas bases para fazer análises, utilizando textos que vocês estão lendo ou de pesquisadores que estão participando desse curso. E, por fim, apresentar alguns sites, tá? Alguns acessos aos dados, podem ser utilizados tanto para consulta quanto para fins didáticos. Primeira coisa, esses tipos de dados, né? Começamos, quando esses dados são coletados, e quem faz esse tipo de coleta. Sobre os tipos de dados. Em geral, nos manuais, eles são divididos em dados censitários, dados amostrais e dados administrativos. Eu vou focar nessa apresentação em dois órgãos, né, produtores de dados, o IBGE e o INEP, principalmente nesses dois grupos. Os dados censitários, né, os dados sobre a população de
de algum lugar, seja todas as escolas ou todas as pessoas de algum determinado lugar, e aí os mais importantes, né, os mais utilizados nas pesquisas são o censo demográfico, o censo escolar, que é da educação básica, e o censo da educação superior. Os surveys, né, os dados amostrais, são aqueles dados coletados a partir de parte da população e que, em geral, são utilizados para fazer inferência sobre toda a população. Então, aqui, o exemplo que eu utilizei aqui foi a PNAD. Como eu disse, isso aqui são hiperlinks que você vai ter acesso ao o que é, né, no site, o que é o censo demográfico, o que é o censo escolar, a metodologia, qual que é a frequência, tá? Mas aqui em dados amostrais, a gente tem no ensino superior o ENAD, também é um dado amostral. E dados administrativos, que lá no final vai aparecer, que são dados coletados não necessariamente para produzir estatística para análise, enfim, pode ser um exemplo, a relação a RAIS, né, produzida pelo governo para, enfim, monitorar o mercado de trabalho, dar subsídio para políticas públicas, mas os pesquisadores se apropriam desse tipo de dado para fazer análises sobre desigualdade, por exemplo. Ela não é para esse fim, entende? Mas ela pode ser utilizada para isso. Então, esses são mais ou menos os tipos de dados como eles são coletados. Pode ser através de, enfim, o censo, né, demográfico de toda a população, a cada 10 anos, esses detalhes vocês acham no site, e a PNAD, que é mais frequente, que é só de uma parte da população, uma pesquisa mais barata, né, porque é só uma parte da população, e você tem possibilidades de inserir perguntas, dependendo do contexto do país. Você pode inserir perguntas sobre a pandemia, que ficaria difícil, né? O censo demográfico nem foi aplicado, mas seria difícil você incluir isso no... Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Incluir isso no censo, né? Voltando aqui para o menu inicial, sobre as publicações, como vocês podem achar esses dados, onde que as pessoas, em geral, como são publicados esses dados, né? O primeiro formato que esse dado é disponível, o mais cru possível, é através dos microdados. Em geral, as pesquisas os trabalhos que vocês estão lendo, já menciono, vocês devem ter encontrado isso nos artigos, se refere aos microdados. Quem está fazendo trabalho de análise da desigualdade escolar, por exemplo, vai utilizar os microdados, que é, na verdade, o dado mais cru, em que as observações são encontradas no menor nível de desagregação possível. Então, pensa numa planilha gigante, numa tabela. Cada linha seria um indivíduo, né? No caso do ENAD, de novo, em que quem fez, né, a prova, cada aluno é uma linha, ou pode ser o curso, né? Cada curso ser uma linha, no caso do censo, no censo da educação superior, por exemplo. E aí você exige um tipo de tratamento de software estatístico para abrir esses dados, né, para desempacotar esses dados. Podem ser muito longos, pode ser muito difícil, ou pode ser algo mais simples, varia de acordo com o dado. Onde achar esses microdados está aqui também, mas essa é a parte mais crua. Para análises mais simples, ou consultas, ou para usar com fins pedagógicos, aí tem os outros tipos de publicação desses dados, que são as sinopses estatísticas e os relatórios e resumos técnicos, né? E aí já tem umas primeiras tabulações. Então, não é só aquele monte de informação numa planilha que você vai exigir de um software específico para abrir, né? Nesse caso, você encontra dados tabulados. No site do IBGE, que você vai achar, você encontra a tabulação, por exemplo, percentual de população residente na área rural em relação à área urbana. Isso é um tipo de tabulação que você encontra nas sinopses estatísticas, não nos microdados. Nos microdados é a base, né, dessa informação. Ou informações cruzadas, né, onde você já tem um tratamento inicial. Por exemplo, o tipo de saneamento na área rural, se é adequado ou não adequado. Isso já é um cruzamento dos dois tipos de informação. Isso é outro tipo de publicação. E agora eu vou para a parte, acho que de mais interesse aqui, que é como esses resultados, como esses dados são utilizados, né? Quais indicadores e as pesquisas, né? Como eles utilizam esses dados. Então, para começar, eu vou tratar dos dados do IBGE, né? Tanto o censo demográfico, principalmente o censo demográfico e a PNAD, né? Que são utilizados individualmente,
um microdado específico ou utilizados em conjunto. Os indicadores educacionais, aí, respondendo a pergunta que apareceu no chat, como eles são feitos, né? São feitos a partir dos microdados, a partir da coleta dos dados da PNAD do Censo Demográfico, por exemplo, você constrói alguns indicadores. Aqui, um dos exemplos é nível educacional da população, média de anos de estudo da população, taxa de frequência bruta ou líquida em determinado nível de ensino, taxa de analfabetismo e por aí vai. Na seção educação, você encontra todos os indicadores que o IBGE faz, né, para a área educacional. E aqui, enfim, a partir dessas informações que você coleta da população, você faz alguns cálculos que podem ser simples, por exemplo, a média, né, relativamente simples, há indicadores mais complexos. E aí, em cada um deles, você tem a metodologia explicando, né, em cada indicador, o IBGE dá a metodologia de como se chega àquele índice. Em relação às pesquisas na área de sociologia, eu destaco aqui 3 trabalhos, são inúmeros os trabalhos, né? Eu vou destacar 3 aqui, de pessoas que participaram, de alguma forma, ajudaram no projeto. Por exemplo, esse trabalho, né, Ribeiro, Senevive e Brito, eles utilizam os dados do censo para estudar a associação entre a origem socioeconômica das pessoas e a progressão educacional. E aí, por que o dado do censo é importante aqui? Eles têm informações desde 1960, do censo de 1960 até 2010. Então, a periodicidade do censo ajuda nesse tipo de análise, né? Então, além dos indicadores, você tem a análise da sociologia, a análise, né, na parte acadêmica, apropriando desses dados para fazer algumas análises. E aí, eles criam, né, níveis de ensino, a partir enfim, qual o último nível de ensino que você estudou, ou anos de estudo, eles fazem uma análise de se a expansão educacional no Brasil diminuiu ou não as desigualdades escolares relacionadas à educação. E eu vou destacar um dos resultados aqui, é que, como a Raquel disse, né, a universalização da educação básica, assim, a ampliação, ocorreu na década de 90, o que eles identificaram é que houve uma diminuição do efeito da origem social dos estudantes, né, nas transições escolares, para passar de um nível de ensino para outro. Esse efeito socioeconômico ele diminuiu nos primeiros níveis de ensino, mas em alguns níveis de ensino ele permanece, como, por exemplo, em terminar a faculdade. A desigualdade nesse ponto ela está quase estável desde 1960 até agora, e ao passo que os primeiros anos de estudo essa desigualdade diminuiu. Esse é um dos achados, né? Um outro tipo de exemplo, aí agora usando a PNAD, né? Esse aqui vou usar o censo demográfico, a Felícia Picanço utilizou dados da PNAD, né, de 93, 98, 2003, 2011, que aí, repare, já é um tempo menor, então a PNAD possibilita esse tipo, né, a amostral, ela possibilita intervalos mais curtos, né? Então, ela utilizou da PNAD para ver o impacto da expansão do ensino superior na década de 90 sobre as desigualdades de raça e renda. E aí, um dos resultados importantes aqui, talvez reforça o trabalho anterior, é que essa desigualdade diminuiu, mas diminuiu muito lentamente, né, a desigualdade de raça. E aí, aqui, enfim, trabalhos posteriores vão medir isso, tentando verificar o efeito das cotas, né? Mas aí, nesse caso, a Felícia Picanço está usando os dados da PNAD. Por fim, o trabalho de Medeiros, Barbosa e Carvalhais usa esses 2 dados cruzados, complementares, né? Usa a PNAD de 76 a 2015, assim, alguns intervalos, e o censo demográfico de 90, né? 91, 2000 e 2010, essas 3 décadas de expansão do sistema educacional. E aí eles usam esses dados, né, para verificar o impacto da educação na desigualdade. Então, o modelo que eles, né, de cálculo deles consegue prever, né, ou simular a renda de uma pessoa, né, de um indivíduo, a partir da idade, do sexo, da raça, da região de moradia e do tipo de escolaridade. Então, e aí tem resultados interessantíssimos, mas nesse ponto, né, o que eles fazem é uma articulação entre esses 2 tipos de base. Sobre a construção de indicadores educacionais, uma discussão teórica, o que fundamenta a construção de indicadores educacionais no IBGE, tem alguns links aqui embaixo que eu deixei, e a partir desses links vocês conseguem outros.
a importância desses indicadores aqui feitos pelo IBGE é que você tem uma comparabilidade com outros países, por exemplo, taxa de analfabetismo ou nível educacional da população. Você consegue comparar com outros países, vou mostrar no final da aula alguns exemplos, e você consegue acompanhar essa periodicidade desde algum tempo, né? Desde 1960, aí, pelo menos, com esses trabalhos que eu mostrei. Vou passar para os dados do INEP, né? Alguns exemplos. Tem uma página, o INEP organizou bem isso, tem uma página específica com todos os indicadores, você pode acessar com esse link. Alguns indicadores vocês já citaram, vocês já conhecem, né? A maior parte de vocês tem vivência na escola, vocês já estão, enfim, vocês já tiveram contato em algum momento com esses indicadores. Mas esses indicadores podem ser uma coisa simples, em média de alunos por turma, esforço docente, que é super discutido, taxa de absorção, idade e série, indicadores de qualidade da educação superior e por aí vai. Todos eles você pode acessar por aqui. São os indicadores construídos através dos dados do INEP. São construídos através do censo escolar, censo da educação superior, outros instrumentos, né? Sobre as publicações na área da sociologia, os dados do INEP são talvez os mais completos, né? Sobre educação no país. Tanto o IBGE quanto o INEP, os dados são bastante robustos em comparação a países semelhantes, tá? Assim, mas os dados do INEP, ele fornece, né, os microdados talvez mais utilizados nos estudos das desigualdades do ponto de vista quantitativo. As principais publicações lá, né? Então, as estatísticas do censo escolar e do censo da educação superior, você pode acessar a sinopse, né, como eu disse no início, todas as escolas do Brasil, você consegue facilmente encontrar isso, e o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação também é feito pelo INEP, são essas as principais publicações, além dos indicadores. Citei duas pesquisas que vocês acho que vão ler ou já leram no trabalho, né, que utilizaram desses dados do INEP. O primeiro, né, da Susana Vargas, da Carolina Zuccarelli, da Gabriela Honorato, trata das desigualdades nas condições de trabalho docente na educação superior. Não sei se vocês já leram ou vão ler. Eu destaquei esse trabalho porque, bom, eles usam o censo da educação superior de 3 décadas, de 3 momentos, né, medido 3 décadas, 95, 2005 e 2015. E a maior parte assim dos trabalhos vão tratar de desigualdades escolares dos estudantes, né? E elas tratam das desigualdades nas condições dos professores. Eu achei isso interessante porque elas identificam a manutenção das desigualdades entre professores, né, por rede público ou privada e por organização acadêmica. E aí, enfim, é um achado interessante. E aí todo ele é feito a partir do censo da educação superior, desses 3 momentos, né? Um outro tipo de informação que se traz através desses dados e que fornece elementos para as pesquisas sobre desigualdade escolar é a infraestrutura escolar, né? Esse trabalho do Neto e colegas, né, faz uma análise por dependência administrativa do tipo de estrutura que as escolas têm. E um dado que chama muita atenção, né, que eles destacam, é que 44% das escolas, isso é conseguido através do censo escolar, 44% das escolas têm uma infraestrutura que é considerada elementar, ou seja, que tem o básico, nada mais do que água, esgoto, né, energia, uma cozinha e por aí vai. E apenas 0,6% tem uma estrutura considerada avançada. E avançada não é, né, é algo também que... aí que está a problemática dos indicadores. A estrutura avançada poderia ser considerada uma básica, né, a depender dos critérios. Mas o que seria uma infraestrutura avançada? É que tem laboratórios e estrutura para atender estudantes com deficiência, ou seja, seria, assim, se a gente pensar a educação para todo mundo, seria uma infraestrutura básica. Mas também conseguir esse tipo de análise conseguida através do censo escolar. Dados administrativos, né? São fontes diversas, foge desses 2 grupos, também como exemplo de que não só, né, essas bases dos indicadores não está só no INEP ou no censo, né? As pesquisas também utilizam de outros dados. O primeiro trabalho aí que eu destaquei usa os dados do ENAD, né?
da Gabriela Honorato, da Carolina Zuccarelli e da André Vieira, vocês tiveram contato semana passada, né? Que trabalha, né, com as desigualdades no ensino superior, com relacionar o perfil socioeconômico dos estudantes de licenciatura, e um dos achados através do ENAD é que há diferenças significativas, né, no perfil dos estudantes, mesmo dentro de uma grande área que pode ser considerada homogênea, por exemplo, em relação à comparação entre licenciatura e outros tipos de diploma. Então, mesmo dentro das licenciaturas, tem diferenças significativas, o que chama atenção para uma estratificação horizontal nessa, né, que vocês discutiram acho, na semana passada, e a utilização é do ENAD, né? O ENAD, o Exame Nacional de Desempenho, funciona como uma avaliação de larga escala, mas é utilizada para também fazer alguns tipos de análise na sociologia da educação, sociologia da estratificação social. O outro tipo de uso, né, a prova Brasil, que atualmente está dentro do guarda-chuva do SAEB, né, que aí achei também um trabalho que vocês vão ter contato, acho, que é a associação entre o perfil dos diretores da escola e o desempenho dos estudantes. Aqui, né, as autoras chamam atenção para o caráter intraescolar conseguido através né, de outra avaliação de larga escala, mas que permitiu que elas avaliassem que o perfil do diretor, da direção, tem impacto sobre o aproveitamento dos estudantes, né? Eu acho que especificamente para o sexto ano, eu não sei se é sexto ano ou quinta série na época. E aqui embaixo, 2 outros trabalhos que aí utilizam de 2 bases de dados, né? 2 bases de dados distintas. Esse primeiro utiliza o Censo da Educação Superior e o Enem, em cruza, é do Sienkiewicz e da Mello, e eles fazem a avaliação do impacto da lei de cotas sobre o perfil socioeconômico dos alunos, né? E o que eles identificam é o que as leis de cotas funcionou, mostra, né, como a lei de cotas ajudou na incorporação de um perfil mais heterogêneo, racial e de renda dos estudantes. Isso aqui só foi possível porque, pelo censo, você tem informações sobre toda, né, a comunidade do ensino superior, e o Enem te possibilita informações de seletividade, né, que o Enem a porta, ele te permite informações sobre seletividade, cruzando os dados, você consegue análises muito ricas, né? E o trabalho do André Vieira, que vocês viram na semana passada, que cruza o ENAD e a RAIS, né? O ENAD como forma de análise da estratificação horizontal no ensino superior, e a RAIS, que é o caminho que esses estudantes tiveram como egresso, né, para o mercado de trabalho. Então, nesse caso, é a utilização de 2 bancos de dados. Por fim, vamos deixar para vocês, né, alguns portais que vocês podem consultar e interagir de forma mais rápida, em que esses dados são mais acessíveis, são muito acessíveis, né? Você não precisa de uma técnica super avançada para acessar. E assim, eu utilizo esses dados para consulta, se precisar descrever alguma coisa, mas utilizo muito em sala de aula. Esses tipos de dados me ajudam a ilustrar alguma coisa para os alunos, exemplificar algum tipo de... claro, fazendo todas as ressalvas, né? Exemplificar algum tipo de discussão e utilizar também como fonte de pesquisa para atividades fora da sala, né? Eu vou abrir alguns aqui, eu deixei separado alguns deles. Vocês estão vendo a tela? Mariana, eu estou só vendo a Mariana. Dá para ver? Dá sim, Leonardo. Então tá. Aqui, pessoal, a partir dos dados do IBGE, dos microdados do IBGE, a FGV fez um simulador de retorno da renda a partir de características socioeconômicas. Esse é um tipo de informação muito útil, né, para analisar, enfim, como perfis demográficos preveem rendas diferentes. Aqui eu vou colocar aqui um perfil, vou simular um perfil, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Em sala de aula eu deixo os estudantes brincarem, né? Eu vou colocar um perfil de um homem, por exemplo, um homem branco, 35 anos, com o máximo de escolaridade possível aqui, colocar como solteiro para todos e colocar Belo Horizonte, só porque está mais perto de mim, aleatório, e que concluiu o ensino superior. A partir dessas informações, a gente consegue prever, isso aqui está utilizando os dados do IBGE, tá? Prever a renda, né, desse
desse indivíduo hipotético, né? Em média, ele teria aí 9.000, um salário, uma renda média de R$ 9.600. E aqui embaixo a gente tem percentual de ocupação, né? Quantos contribuíram para a Previdência, jornada média, por aí vai. A gente trabalhando com... Vou trabalhar com a questão de gênero, por exemplo, né? Colocar como se fosse uma mulher, né? E simular, a gente tem um nível de desigualdade que a gente consegue exemplificar de forma rápida, né? Através desses dados, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, a gente tem o homem aqui, aquele primeiro, ganha 9.600, em média, uma mulher com as mesmas características, né? Deixando tudo constante, mudando apenas o sexo, né? Você tem uma queda na previsão de renda muito grande. E isso você pode ir fazendo para outros tipos de coisa. Enfim, isso aqui é um tipo de ferramenta, acho que útil, e que é talvez uma forma de, que vocês chamaram a atenção no chat, de apropriar-se dessas estatísticas públicas para uso em sala de aula, e que talvez isso já quebre barreiras, né, já desde os meninos, né, desde os adolescentes, quebrar algumas barreiras na leitura e utilização desses dados. Um outro exemplo, aí com os dados do IBGE, no próprio portal do IBGE, que você pode usar para fazer análise sobre o Brasil, né, de forma geral, vou destacar a educação aqui, com vários gráficos acessíveis e enfim, tem alguns indicadores importantes. Para quem é do interior e tem da aula interior como eu, e tem dificuldade, por exemplo, em encontrar dados sobre a própria cidade ou sobre onde está dando aula, esse portal é interessante. Eu vou colocar uma cidade aleatória, a cidade onde eu nasci, porque se eu precisar falar mal, né, eu não tenho constrangimentos. Aqui a gente tem, né, alguns índices facilmente acessíveis sobre a educação nesse município. Você pode fazer comparações, né, com outros municípios ou com o Brasil, e aqui é a minha cidade, o seu, né, o aproveitamento, esses índices. Outra coisa que você pode fazer através desse portal é ter acesso a várias outras pesquisas do IBGE, várias outras. Então, a partir do censo, focando na amostra de educação, você tem um número de pessoas, né, frequentou né, a escola, o que frequenta, vários tipos de estatísticas facilmente alcançados. Você pode fazer comparação, por exemplo, com o Brasil, né, com os dados do Brasil. Aí sim, aí foi. Para quem gosta, isso aqui também já utilizei com alunos, e acho que tem um fim didático interessante aqui. E aí, enfim, eles só não deixar eles se perderem em meio de tanta informação. A gente tem informações variadas aqui, o censo escolar, né? A gente tem resultados do censo escolar também aqui, enfim, de várias pesquisas do IBGE. Uma outra fonte de informação né, mais fácil de manipular esse portal, o Sidra, do IBGE, e aí é um sistema que ajuda você a fazer tabulações. Eu vou colocar também a parte de educação. Você pode, eu preparei uma tabela específica aqui, tá? Caso travasse. Mas aqui você pode utilizar e fazer junto com os colegas, né? Junto com os alunos, você, para o trabalho final, sei lá qual finalidade, você pode fazer algumas tabulações. No início pode ser um pouco complicado, mas habituando com o sistema, fazer tabulações e análises de escolaridade por exemplo, situação de domicílio, por sexo, cor ou raça, grupo de idade e por aí vai. Aqui também você pode fazer comparações com qualquer município do Brasil. Essa é uma das tabelas, tá? Se você está preocupado com outro tipo de informação que não seja educacional, tem aqui também. Utilizando também, né, a minha cidade natal como exemplo, aqui você tem as informações percentual de homens e mulheres pelo tipo de formação. Isso aqui são os dados interativos. Eu trazer um exemplo também de dados assim facilmente reproduzíveis, né? Que você pode copiar e colar ou consultar. Aqui, dentro do IBGE também, você tem alguns tipos de indicadores que são assim graficamente acessíveis. Aqui, por exemplo, a taxa de conclusão no ensino fundamental médio. Um exemplo também
qualquer, né? Em que você tem a taxa de conclusão do ensino médio, ensino fundamental e médio por estado. Quem estava perguntando como acessa, né, esses indicadores, além daqueles links que eu coloquei no slide, aqui tem o conceito e a definição desse indicador, né? Indicador, taxa de conclusão do ensino fundamental e médio e a metodologia como ele foi acessado. Há vários outros aqui também disponíveis para vocês lá. E, por fim, eu vou dar um exemplo só de dados internacionais, até uma série de sites lá internacionais. Aqui seria a taxa, né, bruta de matrícula no ensino terciário, 71 a 2014. É um dado animado, quer dizer, pode ser interessante também para fazer uso didático, pode ser utilizado como mapa. O país, você pode adicionar, né, no caso aqui, em inglês, adicionar o Brasil, por exemplo, e aí a gente tem os dados do Brasil da taxa de matrícula no ensino terciário. Aí, todos esses portais estão disponíveis aqui, né? Aqui tem outros, não vou mostrar todos, mas boa parte deles estão aqui. Então, assim, para finalizar, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse material, tá? Eu preparei ele ele será mais útil como fonte de consulta do que a apresentação em si, tá? Aí eu vou interromper aqui para ver se alguém vai interagir com vocês. Obrigada, Leonardo. Se você puder, se você quiser, né, compartilhar o slide depois com a gente pode colocar lá na pasta para eles. Entraram aqui 2 perguntas, se alguém quiser se inscrever também, pode levantar a mão. O Luiz Serrão perguntou, Leonardo, Raquel, quais serão os impactos para fins de política pública educacional de não ter realizado o censo demográfico ano passado nem nesse ano? E lá no início, né, a Vanderleia tinha mandado a seguinte questão. Sou gestora de uma escola pública da rede estadual de ensino de Minas Gerais, a qual a maioria dos alunos são da zona rural e dependem de transporte público. As avaliações que medem, entre aspas, a aprendizagem dos alunos geralmente acontecem em período chuvoso, sem condições de transporte escolar devido às estradas ruins. Muitos alunos perdem essas avaliações. Não seria o caso de cada escola ter autonomia para aplicar essas avaliações de acordo com a realidade de cada região? Acho que é isso de questão. Se alguém quiser levantar a mão, gente, fica à vontade. Sobre o impacto do censo, não sei se a Raquel quer falar, mas, assim, tem alguns... eu não sei precisar o impacto, mas tem gente fazendo esse tipo de trabalho. Eu posso passar também junto com o slide, lá no final do slide, colocar algumas indicações de pessoas que estão discutindo isso, qual seria o impacto, né? De qualquer forma, vai ser difícil, eu sei das dificuldades para isso, porque mesmo se tivesse, né, muito dinheiro para fazer o censo, a própria pandemia seria um dificultador da gente tentar mensurar, né, assim, vai ser difícil a gente separar o que está na ordem da política ou da falta de financiamento para fazer o censo das questões sanitárias, né? Vai ser muito complicado, mas tem gente discutindo isso, e aí eu posso passar para vocês esses assuntos. A discussão está, inclusive, pública no ano passado, né? Nos jornais, nas colunas e tal. Qual que era a outra questão? Desculpa. Desculpa. Era zona rural. Posso ler aqui de novo. Ela é gestora a Vanderleia, né, gestora de uma escola pública da rede estadual, que os alunos são da zona rural e dependem do transporte público, e as avaliações que medem a aprendizagem dos alunos acontecem normalmente em período chuvoso, e não tem condição de transporte devido aos estados ruins, e aí está perguntando sobre essa questão da autonomia para realizar a aplicação das provas, de acordo com a realidade de cada região. Esses instrumentos de coleta, principalmente esses de avaliação em larga escala, têm esses vieses de coleta, né? Bom, eu não sei se isso está em pauta para, enfim, levar em consideração particularidades locais.
nesse tipo de detalhe. Mas enfim, é um tipo de viés inerente, a gente discutiu na primeira parte da aula, é inerente aos instrumentos, mas são viés que talvez podem ser atenuados, né? Quer dizer, deveriam ser, pelo menos, né? Bom, acho que alguém perguntou sobre como o censo escolar está conectado com o censo demográfico. Na verdade, o censo demográfico faz... Enfim, ele é a base para várias outras pesquisas, né? Porque é ele que dá a gente um panorama, enfim, de outras pesquisas amostrais, né? Sobre como ele está conectado com o censo demográfico, com o censo escolar, enfim, tem trabalhos que fazem esse tipo de articulação, né? A análise tanto de um quanto de outro para análise das desigualdades. Eu não sei se eu citei um que faz esse tipo de articulação, mas existem. Mais alguma dúvida, gente? Se alguém quiser levantar a mão, falar. Acho que é isso. Ó, Malu. Penso na importância de se conhecer efetivamente a comunidade escolar na construção de um currículo que atenda às reais demandas da escola. Deveria ser obrigatório nas escolas. É muito comum o registro de um currículo ineficaz. Mas, se vocês quiserem, são 7h52, se ninguém for levantar a mão. Olhem. Concordo muito com a Malu, né? Acho que a gente, nessa conversa, como o Leonardo, essa pequena amostra tão rica, né? Não falta informação, né? Para a gente construir esse perfil, para a gente saber. Então, com certeza. Eu queria só, Mariana, que a Carolina Zuccarelli, né? Uma das organizadoras aqui do curso, ela pediu para relembrar a vocês questões mais protocolares da avaliação, né, do curso. Então, ela pede para que a gente reforce, né, que se trata... A avaliação consiste, né, na elaboração de um trabalho final, uma discussão sobre um tema aqui do curso de desigualdades escolares e atuação docente, um formato que deve ter entre 4 e 6 páginas, incluindo alguns elementos, né, como título, resumo, introdução, desenvolvimento, considerações finais e bibliografia. Então, essa organização dessa reflexão, né, cumprindo essa organização, e que deve incluir ao menos 5 artigos trabalhados no curso, tá? E aí as especificações de formato, padrão, né? Corpo 12, letra do tipo Times New Roman, espaçamento 1,5 e o prazo até 15 de setembro. Então, são coisas que a gente vai colocar, né? Eu acho que reforçar, mas só para trazer esse lembrete aí que estava sendo demandado. A Luísa levantou a mão, Luísa? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Luísa e eu fiquei aqui ouvindo, né, tudo que a Raquel e o Leonardo disseram e acompanhando aqui o chat. E essa questão, né, do uso de dados é uma questão muito cara para mim, né? Inclusive, fiz a minha tese de doutorado buscando compreender essa questão, né, do uso de dados por gestores escolares. E, de fato, eu acho que através da exposição aqui da Raquel, né, e do Leonardo, é inegável a importância dos dados, né? Sem dado, a gente não consegue planejar, né? Sem dado, a gente não consegue ter uma dimensão do que está acontecendo, né, nas nossas escolas, nas redes educacionais, e elas são, sim, servem como embasamento para a construção de políticas públicas, né? E muitas vezes é através, né, das políticas públicas das redes que esse tipo de uso de dados vão tentar ser colocados como prática na escola. Mas isso é muito difícil, né?
usar dados educacionais é muito difícil. Por quê? Porque você tem resistências, né, nas escolas, porque até que acho que no chat algumas pessoas disseram, os dados eles não representam, né, o cotidiano da minha escola, aquilo que eu vejo na minha escola. Mas, de fato, as avaliações externas, elas não chegam nesse nível, né? Elas ficam no nível turma, no nível escola, elas não chegam no nível aluno. Então, por exemplo, alguns estados, né, do Brasil, eles fazem os seus próprios sistemas de avaliação externos, na tentativa de trazer um dado mais contextualizado, um dado mais próximo da realidade daquela rede. E muitas vezes eles são os resultados dessas avaliações, elas acontecem anualmente, elas chegam mais rápido nas redes, porque também o SAEB acontece de 2 em 2 anos, então até que esse dado chegue na escola, isso também é um problema que envolve, né, logísticas. Mas por isso que o dado, por ele só, ele não vai dizer nada, né? É preciso que você, o gestor da escola, o pedagogo da escola, junto com os professores, peguem esses dados e tentem analisá-los conjuntamente com a realidade que vocês vivenciam na escola, né? É importante você olhar para aquele dado e pensar, então aqui na prova a gente está vendo que habilidades de língua portuguesa em relação à leitura e interpretação, os alunos estão mal nessa habilidade, né? 70% dos alunos erraram essa questão nesse exame. Como é que a gente está trabalhando isso aqui na escola? Né? Isso está sendo cobrado, né, nas avaliações internas da escola? Que tipo de metodologia os alunos, os professores têm feito? Então, é necessário criar uma cultura de uso de dados na escola. Mas isso não é fácil, né? Porque isso requer que você conheça os dados, né? Que vocês saibam de onde eles vêm, como eles são calculados. Então, assim, eu acho que a importância, né, fundamental aqui do curso que a gente está fazendo, de esclarecer um pouco isso, né? De entender que o fluxo em alguns indicadores influenciam no resultado, para que os gestores, né, os professores, compreendam melhor, né, de onde vêm esses dados e para que eles servem e como eles podem ser utilizados. A gente, né, tá aí a BNCC, ela chegou, é inegável, né, e ela está sendo, né, as escolas vão ter que assumir essa base nacional comum curricular. E aí, os dados são fundamentais para se pensar como usar essa base, como que eu vou trabalhar isso na minha escola, né? Em que pé que estão o conhecimento dos meus alunos em relação a esses conhecimentos que são chamados de comuns, né? Curriculares e comuns. Então, Raquel e Leonardo, agradeço muitíssimo. Acho que, inclusive, os dados que o Leonardo trazem, né, que são de um espectro mais macro, vamos dizer assim, acho que ajuda também a contextualizar algumas realidades, né, das redes educacionais. E eu acho que a gente precisa, sim, discutir o uso de dados, né? Essa discussão precisa chegar no nível da escola, porque às vezes ela não chega, e para que isso aconteça, a gente precisa discutir, né? Precisa entender melhor para que servem os dados e de onde eles vêm e como eles são calculados. É isso, obrigada. Luísa, obrigada a você, assim, que ótimo você trazer sua pesquisa, que ótimo que você tomou a palavra, concordo. Eu também queria agradecer a Luísa, um monte de gente no chat, né, também. Concordo também com tudo. E vou dar uma olhada na tese também. Bem, gente, está chegando aqui às 8 horas. Não sei se vocês querem encerrar, então. Eu posso parar a gravação? Beleza.